Olá, estudantes e professores da segunda série do novo ensino médio. Eu sou a professora Mara Valéria, estarei com vocês aí no nosso aprofundamento. Aprofundamento Se Liga na Mídia. Esse que você, estudante da segunda série, escolheu e nós ficaremos aí com ele ao longo do semestre. Vocês assistiram às nossas aulas anteriores e nela nós tivemos a oportunidade de conhecer o aprofundamento, não é? Porque eu fiz um sobrevoo sobre o que teremos no aprofundamento, falamos também dos outros componentes e demos ênfase no nosso. Ali nós fizemos um sobrevoo sobre as atividades que teremos no semestre e hoje a gente está aqui na nossa primeira aula da atividade integrada 1, com a primeira aula mesmo da atividade. Então acompanhem aí comigo no slide. O nosso componente é o jornalismo e inclusão nos esportes, então estamos na introdução 1. A aula de hoje é sobre modalidades esportivas e visibilidade no campo jornalístico midiático, essa é a nossa primeira aula. A unidade curricular tá na mídia, tá no mundo, e o nosso componente, que eu sempre digo é nosso, é o componente 3, que eu acompanho vocês e vocês me acompanham aí ao longo desse semestre com produções maravilhosas, com muita atividade bacana, vocês terão prática aí na escola, é isso. Então aqui, professora Mara vai trazendo propostas que nós temos no mapa. O mapa é um material de apoio aos nossos professores, é um material de apoio meu, em que nós temos aí para disponibilizar e programar as aulas para vocês. Ok? Então continuem aqui comigo, vamos lá. Sempre vou passar no início da aula e habilidade ou as habilidades, dependendo da aula. Habilidade essa que também norteia e encaminha a nossa aula. A gente começa com a habilidade EM e F. LGG01, que é a do nosso aprofundamento, onde a gente vai investigar e analisar a organização, o funcionamento e os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens, imagens estáticas e em movimento. Música, linguagens corporais, do movimento, entre outras, situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Então é isso. E temos também a habilidade da formação geral básica, que é M13 LGG 501, professores. Então as habilidades utilizadas aí, vocês vão ver que tanto no meu componente quanto nos demais componentes aí dos outros professores, o tempo inteiro a gente vai estar com essa questão da investigação científica. Então é aí que entramos no nosso próximo slide. É o nosso eixo estruturante. Ele é investigação científica. Nós falamos bastante disso nas 3 aulas passadas, quando foi apresentado aí, né, para vocês o Se Liga na Mídia. Por que investigação científica? Porque nós temos que partir de algo que já esteja tanto na mídia quanto na literatura, para a gente se basear aqui. Além dos conhecimentos prévios de vocês, estudantes, que ele é muito importante. Então, a gente tem aí os conhecimentos de vocês sobre as modalidades esportivas que aparecem na mídia, as que não aparecem, mas nós vamos atrás de investigar cientificamente. E por que eu trouxe a lupa? Ela é símbolo aí da investigação científica. Então estejam com esse símbolo toda vez que falarmos de investigação científica, é hora de irmos atrás realmente de procurar documentos, procurar registros, para que a gente consiga mobilizar e organizar as nossas aulas práticas. Então é assim que acontecerá o nosso caminho, aí, o nosso percurso.
Objetivos dessa aula, vamos lá, acompanhem comigo. Promover a compreensão sobre o componente e saber como os estudantes significam no percurso que farão na unidade curricular. Identificar o conhecimento dos estudantes sobre modalidades esportivas e sua visibilidade nos veículos de comunicação, jornalístico-midiático no Brasil e no mundo. E, por fim, fazer um levantamento de quais são as modalidades mais divulgadas nas mídias que costumam acessar, listando nas práticas predominantes. Então é isso, nós temos aí 3 objetivos propostos, né, de falar um pouquinho do porquê você escolheu esse componente. Vocês farão isso como? Aí na escola, em uma roda de conversa. Queria eu estar presente com vocês, né, nesse momento, aí nessa roda de conversa, e já ouvindo de vocês o porquê você escolheu Se Liga na Mídia, por que você se identificou aí com esse aprofundamento, né? Teve algum componente que te chamou a atenção ali na hora de estudar? Esse envolvimento que vocês terão no nosso componente aí de investigar e trazer documentação, trazer o conhecimento de vocês e levar isso para a prática, lá na quadra, no espaço que vocês têm aí na escola. Então é isso. Mesmo quando for aula prática, se eu não conseguir proporcionar aqui para vocês, diretamente do Centro de Mídia, vocês vão executá-las aí, tá certo? E hoje a gente já começa a pensar em práticas que serão executadas por vocês aí na escola. Então, seguindo, explicado todo aí o processo, chegando nos objetivos, o que nós temos? Vamos lá. Sempre eu vou trazer, tá bom para vocês? Que é legal para vocês fazerem as anotações, os registros e saberem que o nosso aprofundamento é o que está em aí azul, Se Liga na Mídia. Esse semestre a gente trabalha a unidade curricular 1, tá na mídia, tá no mundo. Nós falamos muito isso nas 3 aulas passadas. O nosso componente é o que está em laranja, é o 3, atividade 1. E aí a nossa aula é a de número 1. Então, na próxima aula, a gente vai modificar esse quadrinho aí em vermelho que eu deixei destacado a atividade que estamos. Ok? Vocês vão acompanhando, vocês vão conseguindo se organizar nos seus registros aí referente a toda a temática abordada nas nossas aulas. Então vamos lá. Um dos objetivos da aula de hoje é saber o quanto você está dando significado, né, ao nosso componente. Nós sabemos que o Se Liga na Mídia ele é composto por 4, e aí acompanhem comigo nos slides. Nós temos o laboratório de produção jornalística, que eu espero ver de vocês grandes produções de verdade. O observatório da imprensa internacional, que vai nos ajudar a verificar o quanto tal modalidade ou quanto a mídia ela mostra diferentes posicionamentos em relação a determinada modalidade. O nosso, eu já falo dele, vamos lá, criação e comunicação publicitária, que é o 4, é onde a gente vai ter toda aí com o professor Jocélio, né, a questão cinematográfica, de muitas obras a serem analisadas, muito material, muito bacana também. E o nosso, jornalismo e inclusão nos esportes, que andará com os outros 3 componentes o tempo inteiro. No nosso componente, que é o jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentações, vamos propor aos estudantes, que são vocês, que aprofundem seus conhecimentos sobre o universo esportivo, na perspectiva da divulgação pelas mídias de eventos esportivos e os fatores determinantes para maior ou menor cobertura jornalística das diferentes modalidades praticadas no Brasil e no mundo. Então, olha só, é momento de vocês, estudantes da 2ª série, que estão comigo aí nesse aprofundamento, né, nesse nosso componente, trazermos aí todo um aprofundamento em relação às modalidades esportivas e
durante essa pesquisa, toda essa análise, entrar nesse universo esportivo. Eu garanto para vocês que nós teremos essa investigação científica, nós teremos prática e nós teremos execuções de muitas coisas que vocês já veem no âmbito esportivo, né? Quando, por exemplo, no final do dia, lá no domingo, quando acabam os jogos, existem aqueles programas que a discussão do acontecido, às vezes eles escolhem uma determinada partida de um jogo e aí ficam ali debatendo sobre ela. É isso, olha só, é um spoiler, vocês farão isso aí na escola de vocês. E como eu já falei também na outra aula, eu quero ser convidada para participar. Mas a gente só consegue chegar nesse resultado aí final se a gente tiver um preparo. Então o que nós faremos? Vamos investigar. Vamos trazer essas modalidades à prática. Vamos preparar material que você, aluno, vai desempenhar o maior papel de protagonista, porque a maior parte das atividades, elas vão ter que ser elaboradas por vocês mesmos, tá certo? Então a gente já vai começar aqui. Se eu estivesse aí com vocês, acompanhe lá no slide comigo, por favor. Se eu estivesse aí com vocês, né, agora a gente faria análises, pesquisas, debates, falaríamos de produções e divulgações. Então, eu estou aqui fazendo esse papel. Estamos aí auxiliando e trabalhando junto aos professores, porque eles também vão desenvolver isso. Vão fazer análises, pesquisas, vão promover, né, a vocês a possibilidade desse tipo de trabalho. E vamos promover, né, vamos propor a vocês vivências práticas de modalidades muito ou pouco conhecidas. E, gente, as inclusivas, elas são também o grande sujeito aí do nosso material, né? Então, vamos atrás dessas modalidades inclusivas e verificar o quanto a mídia ela mostra pra gente essas modalidades, né? Elas são bem vistas, elas não são, elas têm grande visibilidade como os outros esportes, as outras modalidades ou não. Então é nesse campo de pesquisa que nós iremos. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, eu trago para vocês agora algumas perguntas norteadoras para a roda de conversa aí na escola. Se eu fosse fazer uma roda de conversa aqui nesse exato momento, eu iria fazer com a produtora que aqui me acompanha, né? Mas não vou conseguir. Então eu vou lançar aí as perguntas norteadoras, nós vamos conversar sobre elas um pouco e vocês vão ampliar essa minha conversa aqui com vocês. Vocês vão pegar algumas dessas ideias e vão ver se vocês já ouviram falar ou não e trazer novidades a essa roda de conversa. Como eu não posso fazer a roda de conversa aqui, né? Eu não tinha nesse exato momento como trazer várias pessoas para fazer a roda de conversa, a gente vai debatendo aí, como se vocês do outro lado respondessem o que eu pergunto, me proporcionassem também algumas questões. Então vamos lá. Nós temos aí a primeira, dei uma lida, vou beber uma aguinha. Vamos lá. Pergunta norteadora para essa nossa roda de conversa, beleza? Olha só. Quais as modalidades esportivas que são mais divulgadas na mídia? Então venham aqui comigo. Se eu fizesse essa pergunta agora aí para você que está na escola ou até mesmo assistindo de sua residência por algum motivo, né? Pegou a nossa aula em outro momento para analisar. Qual modalidade esportiva você falaria para mim? Então, aquela modalidade esportiva que mais tem destaque na mídia, hein? Eu acredito que na maioria eu teria a resposta como futebol. A gente sabe que ele realmente é a modalidade esportiva, né? Ele é o mais popular do nosso país. O futebol ele é realmente favorito, ele é o favorito dos brasileiros e ele também é o conhecido no mundo inteiro. Então, a gente agora tem que pensar se somente o futebol
tem essa grande visibilidade aí na mídia? Será que existem outros esportes também que apresentam, que são apresentados da mesma forma que o futebol? Então fica aí uma das questões norteadoras para que vocês debatam entre os colegas. Então, como eu quero participar dessa roda de conversa, eu vou falando algumas coisas que eu falaria na roda, ok? Outra pergunta norteadora, vamos lá. Por que algumas modalidades têm mais destaque do que as outras? Será que a gente tem que pensar somente porque as pessoas gostam mais? Será que a mídia, ela acaba influenciando ou não influenciando o esporte por questões econômicas, porque isso alavanca, né, a uma grande parte econômica? E será que então essas modalidades elas têm destaque mais do que as outras por causa disso ou por outro motivo? O que você me responderia agora em uma roda de conversa, sem acesso à pesquisa, né? E depois que você pesquisasse aí essa questão norteadora minha 2, você teria outras respostas para elas? Então é isso, é aí que eu quero que vocês desenvolvam o trabalho junto aos professores. Então vamos lá para a questão norteadora 3. Você conhece outros meios midiáticos que abordam o jornalismo esportivo? Então continuem aí, ó. A gente pode falar o quê? As modalidades esportivas, elas são apresentadas muito na TV? Não, e o rádio, né? A gente sabe que o rádio é historicamente o elemento que levou os esportes à maior parte da população e ainda possui grande número de ouvintes. É isso mesmo, pessoal, podem vir aqui comigo. No Brasil, o rádio sempre foi aquele que acompanhou muitos torcedores durante jogos aí, né? Durante as apresentações. Então aí a gente tem a TV, a gente tem a internet, mas a gente não pode deixar aí de citar o rádio. Então, fica aí uma contribuição minha para essa roda de conversa de vocês, tá bom? Irem atrás aí de todos os meios midiáticos que nós vamos ir atrás, ir em busca também de pesquisas e trazer para o nosso grupo, tá? Vamos lá. Outra pergunta norteadora para vocês. Na sua opinião, o jornalismo esportivo deveria dar o mesmo espaço para diferentes modalidades? O que vocês acham? A gente sabe que existem alguns esportes que aparecem com maior evidência, mas se fosse para você agora colocar sua opinião aí no seu grupo, na sua turma, você acha que tá bom assim? Alguns com mais evidência, outros com menos evidências, porque existe o porquê disso? Ou você acha que eles deveriam ter o mesmo espaço? Será que se eles tivessem o mesmo espaço, isso seria bom para as mídias jornalísticas também? Isso seria bom para determinados meios jornalísticos? Ou não? Então, olha só, vocês agora são investigadores, vocês vão em busca de responder todas essas questões norteadoras e passar a conhecer e ver mais sobre esse lado aí do esporte. Não somente ele ser apresentado na escola. Então agora, hoje, nós vamos fazer o futsal. Então a gente passa as regras, a gente vem falando, né, de tudo que pode acontecer ali numa partida, num jogo, numa aula em que você tem o futsal. Mas e aí, você sabe como o futsal ele é colocado pela mídia? Será que ele e outros esportes, eles são colocados da mesma forma? Porque assim, eu vou praticar o futsal. E aí? Como que ele é apresentado? Então é essa investigação do qual vocês terão um caminho para trilhar, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui comigo e fazemos de conta que estamos aí numa roda de conversa, nesse momento exato, tá? E eu quero que isso aconteça. Vamos lá. Todos os esportes possuem uma federação representativa no Brasil. E aí, quando a gente fala de federação, você estudante, sabe o que é uma federação? Uma federação esportiva, ela é uma organização não governamental que agrega todos os envolvidos em uma determinada sociedade.
Próxima aula, eu vou trazer para vocês mais sobre federação, mais sobre confederação, que se a gente vai falar disso, a gente vai investigar, nós temos que conhecer, né? Qual a função da federação, onde entra a confederação, elas são diferentes, então nós vamos abordar isso também. E calma, em breve teremos as práticas, tá? Vamos para outra questão norteadora. Que influência isso pode ter na representatividade das modalidades nas mídias? A gente vai começar a falar de representatividade mesmo, né? A importância aí de uma forma ampla, também da visibilidade no esporte masculino, no feminino, como ele é apresentado. Gente, vai ser muito bacana esse estudo aí e depois trazer isso à nossa prática. Outra. Quais são as federações esportivas brasileiras de maior destaque na mídia? Como eu disse, próxima aula, o nosso foco maior vai ser esse daí, tá bom? A gente vai falar um pouquinho das federações, das confederações. E aí, quando comentarem disso e chegarmos ao final de semestre, quando a gente estiver lá, né, na nossa mesa redonda, vocês saberão exatamente o que elas significam. Outra questão norteadora para vocês. Como você compreende a cobertura esportiva dentro do que está aprendendo sobre o campo jornalismo midiático? Vamos deixando essa questão aí, elaborando, fazendo os registros de vocês, tá certo? Mais para frente eu vou voltar nessa questão norteadora aí, porque na verdade ela vai ser um apanhado de tudo que tivemos até agora, tá? Então vamos lá. Vamos apresentar uma atividade para vocês que vocês terão aí para fazer, né, depois dessa nossa aula também. Vocês vão utilizar essas perguntas norteadoras para o desenrolar dos levantamentos dos conhecimentos de vocês, estudantes, durante essa aula. Vocês vão listar os esportes conforme as orientações anteriores. Então, por exemplo, quando nós falamos, vocês estão vendo que aí tem uma tabela, né? Mas quando nós falamos... a tabela você vai pôr os esportes conforme nós formos desenvolvendo aquelas questões norteadoras. Então vamos lá. Eu citei aqui que uma das nossas investigações e o assunto ali naquele momento da roda de conversa é quais modalidades esportivas aparecem com mais destaque e menos destaque na mídia. Aí vocês elencaram essas modalidades. Pronto, a gente vai aí para essa tabela que vocês podem fazer registro único para a turma ou que vocês podem fazer o registro aí no caderno de vocês, no material de vocês, mas todos esses esportes citados, eles devem ser colocados aí nessa planilha que foi elaborada ou vocês elaborem de vocês, tá, gente? Eu trouxe só realmente para exemplificar aí essas modalidades. Então, eu dei o exemplo. A gente fez a discussão daquela questão norteadora. Falaram os esportes? Fica alguém responsável, ou todos mesmo ali na roda de conversa com o seu material e já vão colocando e selecionando esses esportes aí. Por quê? É por meio dessa lista que vocês depois vão selecionar alguns para a prática. Eu vou dar, assim, a indicação de uma modalidade que o mapa também indica, mas vocês vão ter uma lista bem grande aí de modalidades esportivas que vocês estudaram com essas questões norteadoras, tá certo? Então, continuando aqui. Orientação para você, estudante, isso é muito importante, porque você vai aí rever tudo isso que a gente fez, mas desempenhando o seu papel, tá? Nós falamos e vocês precisam conhecer realmente o componente todo, né? Assim, saber o que ele vai nortear, porque você vai precisar disso para interagir com os outros componentes. E aí também é legal que você consiga explanar com os colegas, com os professores, o que você espera do percurso do jornalismo inclusivo nos esportes. Será que você, quando escolheu, né, e você está vendo agora durante esse processo que ele tenha muito a ver com o seu projeto de vida, será que você pensa em ser um jornalista esportivo? E aí, daqui a uns anos, veremos você lá despontando? Então, é isso. Vamos promover trocas iniciais sobre o que trazem os esportes, então esse momento seu de fala, então você vai chegar, você vai falar, você vai trazer o seu conhecimento prévio e também
U por meio de investigação, e nós vamos fazer um levantamento sobre os esportes nos orientando pelas questões norteadoras. Então, é essa orientação que eu tenho para você, estudante, certo? Vamos continuar aqui. Eu trouxe aí 3 imagens de esportes que a hora que eu coloco a imagem vocês já identificam. Então acompanhem comigo, por favor. A gente tem aí o primeiro, né? É uma bola, um campo aí, olha só. Do que falamos? No futebol, é bem representativo, não tem como ver essa imagem e não saber do que falamos. Aí, então, nós temos outra modalidade esportiva que vocês podem elencar também. A gente tem aí o vôlei, a gente tem a representação do handball, né? Então, aí o futebol de 5, né? Futebol para cegos, que nós também poderemos experimentar, vai ser muito bacana. Então, fazer o levantamento sobre os esportes. Professora, mas se aparecerem outros tipos de modalidades esportivas que a gente não consegue fazer representação na escola, não tem problema. O nosso estudo é em relação ao que a mídia representa e fala desse esporte para você. Tá bom? Então, deixa eu verificar aqui, eu acho que a gente já vai para o nosso último slide, mas eu tenho alguns minutos. Então, vou exemplificar aqui. Vamos ver, eu fiz um levantamento aí, rapidinho, das modalidades esportivas mais conhecidas aqui no nosso país mesmo. Então, vamos lá, ó. O futebol, né? Ele aparece sempre em primeiro lugar nas pesquisas. Gente, isso é incrível, vocês vão poder verificar depois isso aí comigo. Aí a gente tem, né, ele é o mais popular do mundo, já até citei isso aqui, vamos lá, o futsal. Ele é o 5º esporte mais praticado no Brasil. Então, assim, se a gente for começar a fazer pesquisas, a gente pode até entender que esse número, ele modifica um pouco, mas ele também é muito praticado. Mas aí esses vocês sempre ouvem falar, mas agora, olha só, vamos supor que apareça o surf, né? Eu tô falando de modalidade esportiva, com ênfase ou não na mídia, que ele tem uma visibilidade enorme na mídia ou não. Será que acontece isso em determinada época do ano? Será que ele aparece somente quando é campeonato, a gente ouve falar dele ou não? Então é isso, vamos lá, vamos do surf, que ele é destaque no Brasil, né? O nosso continente é muito grande, então nós temos a possibilidade do surf, ele está muito presente aqui no nosso país. Mas e aí, professora? Como é que a gente vai praticar o surf? Esse não vai dar para praticar, mas ele deve ser estudado assim aqui também. Ó, vou dar exemplo de um outro. Eu fiz a pesquisa, eu coloquei muitos, mas deixa eu escolher um aqui, ó. O golfe. O golfe, ele é conhecido como, ele é uma modalidade esportiva elitizada, né? E a mídia, como que a mídia apresenta o golfe pra gente, né? A mídia nacional e a internacional, elas aparecem da mesma forma, apresentando esse tipo de esporte? Então é isso, estudante da 2ª série. Eu acredito que vocês tenham pego o encaminhamento dessa aula, né? Começar com pesquisas pelas questões norteadoras e trazer aí para a sala um levantamento de modalidades esportivas que futuramente vocês poderão praticar na escola de vocês, né? Porque a gente tem introdução, depois dessas 3 aulas de introdução, a gente vai para o desenvolvimento, que vocês têm 6 aulas de propostas aí, dentre elas 5, vocês vão se organizar com os professores para as aulas práticas. E eu acho que eu falei tudo que eu trouxe proposto para vocês. Nós estamos chegando ao final da nossa aula, nós podemos então partir aqui para um resuminho que aprendemos. Então nós conhecemos mais um pouco do nosso componente 3, nós debatemos sobre os conhecimentos dessas modalidades, né? Eu consegui trazer algumas questões e exemplificar para vocês. Fizemos o levantamento de quais são as mais divulgadas, quer dizer, eu trouxe aqui um exemplo, né? E aí, olhem no amarelinho, que vem por aí. Então, próxima aula, a gente vai falar das federações, das confederações, vamos listar algumas delas. Vamos falar dessa questão da iniciação, da indicação das modalidades, fazer um levantamento aí de modalidades. Eu até pensei em fazer aqui, onde eu trabalho, né, aqui no Centro de Mídia, uma pesquisa. Pegar uma dessas questões norteadoras e perguntar para todo mundo que trabalha aqui. E trazer aí
para ver a quantidade de modalidades esportivas que podem aparecer. É isso, eu vou trazer sim para vocês. Avaliem a nossa aula, isso é muito importante. Aí a gente consegue dar, né, embasamento às demais aulas que vêm por aí. Então é só colocar o QR Code, avaliar. Isso é muito importante para mim e para que eu sempre consiga trazer aulas melhores para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, não posso deixar de falar, deixa eu ver se eu consigo colocar o último lá, que eu acho que eu não fiz nesse, mas eu não posso deixar de falar para você, se liga na mídia, tá aí sim, claro, se liga na mídia, tá na mídia, tá no mundo, linguagens e suas tecnologias, até a próxima aula.